vamos ler João 14, versos 1, 2, 3, e o tema é: o que representa o lugar que você está? O que representa o lugar que você está? Para você pensar. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que Deus fez para o homem é só um pai que dá a vida. E Ele deu o seu Filho, que era o Pai da eternidade, que é o Pai da eternidade, para vir à condição de homem, para resgatar esse homem, pagando um preço alto da cruz do Calvário. Verteu um sangue inocente, esse era o preço da redenção, era o sangue inocente derramado. Ele veio, sabe por quê? Porque se você está num lugar gostoso, mas o lugar desejado é a eternidade com Jesus Cristo. Tem gente que fala assim: não, mas aqui tá bom, vem à igreja, não tem mais nenhum compromisso, só de vir à igreja. Vem à igreja, mas a vida continua. Vem à igreja, mas lá fora é outra história. Não, é isso aí. Se é o lugar desejado desse jeito, não esqueça que você e eu estamos de passagem, desse lugar de passagem. Não adianta você transformar esse lugar de passagem como um lugar desejado, que você, não, aqui tá bom. O tempo passa. Os seus dias, os meus dias estão contados por Deus. E o tempo passa muito rápido. Então saiba que o nosso Deus, Ele não desistiu de você. Eu não sei o que você está passando, você está enfrentando. Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas angústias, cada um tem os seus desafios, suas adversidades. Mas isso não quer dizer que Deus está abandonando. Isso quer dizer que Deus está presente e eu posso contar com Ele. Eu posso contar com Ele. Porque Deus pode mudar toda e qualquer situação. Tudo que acontece tem um propósito, gente. A dor tem um propósito. A escassez tem um propósito. Nós ouvimos na semana passada, no domingo passado, sobre Samaria estando fechada, cercada pelos inimigos. Havia fome. E Deus usou 4 leprosos que não tinham nada a perder. E eles foram e entraram na campanha. Vamos entrar. Ai, a gente está condenado mesmo. Morrendo aqui, morrendo lá. Mas quem sabe a gente come. Eu não vou pregar de novo, porque já fui pregado, tá? E aí a história vocês já viram, vocês ouviram na semana passada. Deus muda a história. Deus muda a história. Deus quer transformar em você num profeta na sua casa, um profeta na sua família, no seu trabalho, onde você transita. Deus é um profeta, você é um profeta. Diz assim: Deus vai mudar a sua história. A gente às vezes está sem coragem. Não. Você sabe da situação da pessoa e você diz: ah, meu Deus, Deus sabe todas as coisas. Grande novidade, Ele sabe mesmo. Mas você precisa dizer coisas novas. Diz: Deus não desistiu de você. Esse momento é só um momento de passagem, mas vai mudar. É só você crer, é só você entregar, abrir o seu coração, que muda a história.
para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, alcançar o lugar desejado de Deus, esse homem, essa mulher, este jovem, esse adolescente, terá que cumprir o caminho que Deus traçou. Tem um caminho. Para você, para o seu trabalho, você tem alguns caminhos para chegar lá. Se você tiver uma coisa para fazer em Bom Jesus, não adianta você ir para Guaçuí. O caminho não é esse. No João capítulo 3, versículo 16, 17, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para eu alcançar essa salvação, para você alcançar a salvação, eu preciso acreditar nele. Eu preciso acreditar a razão pela qual ele veio. Eu preciso acreditar que ele foi morto na cruz do Calvário. Ele pagou um sangue inocente, derramou para salvar, para nos redimir. Eu preciso acreditar. E se eu acredito, a Bíblia fala que eu preciso confessar e preciso entregar a minha vida. Aí eu entro no contexto da eternidade vivendo aqui na terra. Saiba que Jesus foi enviado a este mundo, que foi um lugar de passagem, e aqui ele ficou 33 anos, lugar de passagem. Jesus veio proporcionar ao homem a oportunidade de escolher o lugar desejado, que a sua alma anseia. O salmista, no Salmo 62, verso 1, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A salvação é somente através do Senhor. Você não vai ser salvo, eu não vou ser salvo por boas obras. A salvação é dele. Eu preciso crer. Eu preciso entregar. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso reconhecer. Jesus veio para salvar o homem deste lugar de passagem, onde o homem foi aprisionado, o homem foi escravizado pelo pecado, e não poucos já se acostumaram. Não, que mesmo, tem outra, a vida é só isso mesmo. Lucas capítulo 19, verso 9 e 10 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é esse filho de Abraão? Versículo 10, ele está falando em relação a Zaqueu, quando Zaqueu disse: Senhor, eu te conheci de longe, tu me chamaste, tu me recebeu tão gostoso, eu aprontei tanto, mas eu vou dividir minha herança, a metade eu vou distribuir os pobres, fazer o que puder fazer. E aí Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Zaqueu abriu mão daquilo que o seu coração estava preso. Zaqueu conheceu Jesus, recebeu Jesus, e a vida de Zaqueu mudou. Assim é a nossa vida. Eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que é mais valioso, porque mais precioso é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 desse mesmo texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entenda que não havia alternativa para o homem de alcançar o lugar desejado por Deus. Não havia. Por isso Jesus assim se expressou. João capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor,
Tomé, discípulo, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você pode ir para todo lugar. Mas Deus te mostra o caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo. Não são boas obras. É caminho, se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de Cristo vir a esse mundo para cumprir a sua missão chamada missão de resgate, o homem teria que fazer do lugar de passagem como lugar desejado. Romanos 3, 23, Paulo disse assim aos irmãos de Roma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, nós carecemos de Deus. Esse versículo, ele se refere à condição universal de pecado, onde todos pecaram e, portanto, eles estão separados da presença e santidade de Deus, que é o lugar desejado por Deus. Por isso Ele enviou o seu Filho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus tomou sobre si a punição que a humanidade merecia por seus pecados. Paulo escreveu isso aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há saída, só Jesus é a saída, só Ele. Você pode espernear, você pode, não preciso de Deus, não preciso. Tá, você pode precisar de Deus, mas na hora mais crucial da sua vida, você vai se lembrar dele. Jesus, sendo filho, ofereceu sua vida em sacrifício para processar a possibilidade do resgate do homem com um pagamento redentor. Esse sacrifício, ele foi descrito através do derramamento de seu sangue inocente, que foi estabelecido o preço máximo da demonstração de amor e da graça de Deus para com a humanidade. Saiba que esse mundo é um lugar de passagem, onde o homem tem a oportunidade de escolher onde ele deseja estar para sempre. É aqui que eu decido, é aí que você decide, é aqui enquanto você está vivo, enquanto você tem as suas faculdades mentais funcionando, onde o seu raciocínio ainda lhe obedece. Observe bem o que Moisés propôs ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, sobre a escolha que eles deveriam fazer. Deuteronômio 30, 19 e 20: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando você tem Deus, você tem longevidade. Quando você tem Deus no coração, Deus como Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador, a sua longevidade, ela é envolvida com a saúde, com a paz.
Sabe por que o povo está doente? Na maneira geral, não tem paz. Ansiedade, depressão, angústia, medo, transtornos diversos sendo gerados. O transtorno, ninguém nasce com transtorno. O transtorno é confeccionado, é construído pelo caminho que ele está. E essas pessoas não têm paz. Essas pessoas ficam atribuladas. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Sem Cristo você vai se turbar. Sem Cristo você vai sofrer. Você pode evitar o sofrimento, esse sofrimento que você está vivendo, se você tiver Jesus no seu coração e andar sob a luz dessa palavra que é a verdade. A palavra de Deus nos diz que são 2 caminhos, e que cada caminho leva o homem ao lugar que a sua alma deseja ou que a sua carne deseja. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, se acertam com ela. Em que caminho você está? O caminho da facilidade? O caminho tudo eu posso? Tudo tá tudo valendo? Ou o caminho da dificuldade? Senhor, eu não posso fazer isso. Senhor, eu não posso fazer aquilo. Se você optar por ficar no lugar de passagem, aqui tá bom, como o seu lugar desejado, com todas as facilidades apresentadas, entenda que a sua carne está escolhendo viver uma vida de perdição longe de Deus. A nossa carne não gosta de Deus. A nossa natureza rejeita a oração, rejeita a leitura, não gosta de Deus. Por isso que Jesus com os seus discípulos disse: vigiai. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Sabe por quê? Porque a carne ela te impede, tenta de todas as formas te afastar de Deus, com os prazeres que o mundo oferece. Porém, se você optar em não ficar no caminho de passagem, você necessita conhecer e reconhecer a obra da cruz. Abrir o coração, começar a guardar a palavra no coração, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paulo escrevendo diz assim, Romanos 10, 9 e 10, para a gente fechar: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pensa nisso. O lugar onde você está é cômodo? Sabe que tem um Deus que enviou, e Ele quer que nos tornemos filhos. Aqui tem muitos filhos. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-os o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, se você quer ser filho de Deus, se você ainda não é, você precisa crer, você precisa abrir o coração para você se tornar filho de Deus, porque senão você não vai ser, você vai continuar sendo criatura.
Você precisa ser filho de Deus, e se você quer ser filho de Deus, você tem que reconhecer Jesus como seu Salvador e entregar o seu coração, abrir o seu coração. Aí Deus lhe transforma como filho, Ele faz, você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Esse é o nosso Deus. Pai, que este lugar de passagem seja de passagem mesmo, porque o nosso lugar desejado é estar contigo para sempre. E se porventura, Senhor, alguém aqui ainda não decidiu, neste tempo de passagem, reconhecer Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, que o faça, que o Senhor possa ser glorificado na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher. Se houver alguém que está afastado de Ti, Senhor, que essa noite seja uma noite de reconciliação, refazendo a rota para o lugar desejado, que é a eternidade com Cristo. Obrigado, Senhor, pelos pais que estão aqui, e que eles possam ser referência para os seus filhos, para que o Senhor seja glorificado, seja exaltado. Senhor, obrigado por ser o nosso Pai. Jesus, obrigado por ser o Pai da eternidade, por ser o Príncipe da paz, seres o Conselheiro, Deus forte, primeiro e último, Alfa e Ômega. Tu és a estrela da manhã, lírio dos vales. Senhor, muito obrigado. Nós não merecemos o que estamos vivendo, mas o seu amor, que foi de tal maneira, enviaste o teu Filho para pagar um preço altíssimo que nós, nenhuma raça, alguém da raça humana poderia pagar. Mas o preço foi pago por Jesus, e hoje nós saímos do lugar de passagem, sabendo que vamos para o lugar desejado, que é junto com o Pai.